Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esse louvor abençoado. Fala conosco, Senhor, agora através do Teu servo, que é um homem usado e abençoado por Ti. E que nós possamos aprender mais do Teu querer e da Tua vontade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Pai do Senhor, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor me está concedendo nesta manhã. Também ao meu pastor, que me deu esse privilégio de poder estarmos aqui nesta manhã e falar um pouco da palavra do Senhor, E o Senhor, Ele está presente neste lugar. Porque quando a gente chega, a gente ora e a gente começa a sentir a presença do Senhor na sua casa. Nós vamos, irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 7. Os irmãos que estiverem com a revista, O texto bíblico está em Provérbios capítulo 10, o versículo 2. Onde diz assim a palavra do Senhor. Vou ler do versículo 1, o primeiro e o segundo versículo. Diz assim: Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então aqui é um texto e Provérbios, E esse livro de Provérbios, ele traz como título, a sabedoria para vencer com honestidade. É o que nós vamos falar hoje. Porque o propósito, irmãos, do livro de Provérbios, eles servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e mais objetiva. Ensina-nos a caminhar com menos erros, de uma forma mais leve e mais prática. Então, a importância dessa sabedoria, desse ensino, e no princípio desse ano, desde janeiro para cá, que nós estamos estudando o livro da sabedoria de Salomão, livro de Provérbios. O irmão puder trazer um copo de água para mim, faz favor. Não traga muito cheio não, tá bom, irmãos? Glória a Deus. Então, estudo 7, a lição, traz o texto bíblico, Aí está o tema escrito aí, a sabedoria para vencer com honestidade. O texto áureo, irmãos, diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte, que é o texto bíblico que nós lemos. O texto áureo, que é a excelência, irmãos, é algo que é precioso, que é como ouro, como tesouro, que nós vamos tirar nesta manhã como aprendizagem para o nosso coração, para que nossa vida ela possa em tudo agradar ao Senhor. Glória a Deus. O tesouro da impiedade, irmãos, esse texto aqui eu quero dividir ele em duas partes. O tesouro da impiedade de nada aproveitam. O que é isso? Os tesouros da impiedade são riquezas adquiridas através da maldade, que é um comportamento perverso e imoral, como roubo, trabalho ilegal, fraude e outras coisas das quais o Senhor não se agrada. Porque as riquezas deste mundo é o lucro dos ímpios, que vivem sem Deus na prática do pecado e da iniquidade. Então, essa primeira parte, que eu quero dividir em duas partes, esse texto, diz assim, a parte A desse versículo mostra o caminho da desonestidade, como nos demonstra em Sofonias,
está escrito lá, capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, aqueles que buscam a riqueza, né, irmãos, neste mundo de uma forma desonesta, de uma forma enganadora, ela traz para si próprio condenação, porque a riqueza ilícita, de nada ela tem proveito, né? Porque o Senhor se agrada daquele que vive na prática da justiça, da verdade. A parte B, irmãos, que diz que a justiça, ela livra da morte, né? Eu posso dizer que é o contrário, né? As riquezas justas e tesouros honestos, os quais nos salvam da morte. E essa morte aqui, irmãos, está falando também da morte eterna, porque nós vivemos aqui, estamos aqui, somos passageiros aqui, vivemos aqui por um pouco de tempo, não sei quantos anos eu vou viver aqui, já estou com 63 anos, não sei se vou chegar até os 70, 80, Deus é que sabe. Mas enquanto eu viver aqui, eu tenho que buscar a viver segundo a vontade do Senhor e andar nos caminhos da honestidade, da sinceridade diante do Senhor. Porque assim eu vou alegrar o Senhor, dando o meu testemunho de como eu vivo, de como eu sou, e as pessoas olham para a gente e vê na gente aquilo que verdadeiramente nós somos, né? Nós temos que parecer em tudo com o Senhor, nas nossas atitudes. Então aqui, irmãos, também em Provérbios 12, 12, 28, onde nos mostra também o que está em Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho de sua carreira não há morte. Então, se eu vivo na prática da justiça, ou seja, eu não sou justo em si, irmãos, eu fui justificado por Cristo. O Senhor me justificou pelo seu grande amor e me tornou abençoado por desfrutar, por viver na presença do Senhor, por ter a sabedoria de adquirir o conhecimento do Senhor. Essa é a maior riqueza, irmãos, é ter o conhecimento do Senhor em nosso coração. Isso dinheiro não compra, né? Riquezas não compra, mas isso é buscado quando nós dedicamos e nos empenhamos a viver na presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida. A verdade prática, irmãos, aqui fala sobre a verdade aplicada, né? E o autor, nosso pastor Heber, né? Nos deu várias instruções aí. E é uma bênção, né, irmãos? Aqui diz assim, ser honesto. O que é ser honesto? Ser honesto significa escolher não mentir, roubar, enganar ou trapacear de modo algum. Quando somos honestos, desenvolvemos a força de caráter que irá nos permitir prestar grande serviço a Deus e ao próximo, né? Glória a Deus. Então, quero ler aqui na revista, irmãos, os irmãos puderem nos acompanhar aí, a introdução, né? Diz assim, a honestidade, ela requer sinceridade, e são características que nem sempre é bem vista pelos outros. O importante é entender que é preciso ser o mais sincero possível para, de fato, ser uma pessoa honesta. Então, a gente precisa verdadeiramente, de fato, viver nos propósitos do Senhor. Na Bíblia, a palavra grega, que às vezes é traduzida honestidade, significa literalmente aquilo que é intrinsecamente bom, ou seja, aquilo que está bem entranhado na alma, né, irmãos? Que está no profundo do nosso coração. Então, tem que estar bem dentro do nosso ser a prática da honestidade, que são características, né, características que nem sempre é bem vista pelas pessoas. Porque quando a gente quer ser correto, e a gente, muitas vezes, na nossa sinceridade
e nas nossas atitudes, tem pessoas que, às vezes, elas tomam até antipatia da gente, porque a gente pensa que a gente quer ser o melhor. Não é. É porque nós queremos ser honestos em todas as coisas que a gente faz, de forma que venha agradar ao Senhor, né? Glória a Deus. Então, amados irmãos, continuando aqui, também pode ter a ideia de algo bonito de se observar em sentido moral. Então, é bonito, sim, sermos avaliados segundo nossas práticas. Nós somos vistos como é que eu tenho dado o meu testemunho diante do Senhor, como eu tenho vivido diante do Senhor, o que as pessoas dizem de mim, né? Eu tenho que preocupar com o que as pessoas pensam de mim, né? O que eu sou, como eu tenho me dado, o testemunho que eu tenho dado na igreja, lá no trabalho, lá em casa, lá com a minha família, lá com meus irmãos, com meus parentes. Então, as pessoas, é necessário que a gente dê um bom testemunho para que as pessoas vejam a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve ao Senhor. Aqui no parágrafo terceiro aqui, a maioria das pessoas, diz assim, a maioria das pessoas está na página, nós estamos no início aqui, tá, irmãos? Página 46. A maioria das pessoas dá uma olhada no espelho toda manhã antes de sair de casa. Por que as pessoas fazem isso? Porque querem ter uma boa aparência. Não existe algo muito mais importante do que ter um corte de cabelo estiloso ou uma roupa da moda. Na realidade, a pessoa que somos no íntimo pode realçar ou desvalorizar nossa aparência. A palavra de Deus diz claramente que temos a tendência de fazer o que é errado. Aqui, irmãos, eu quero colocar algo aqui nessa escrita aqui, porque nós podemos ter tanto beleza exterior quanto beleza interior, não é verdade? O servo de Deus, nós somos servos do Senhor, nós temos que estar bonitos, né, irmãos? Para que as pessoas também vejam, não só o interior, mas também o exterior e o interior. O interior, as pessoas vão ver nas coisas que eu pratico, nas minhas atitudes, na maneira como eu vivo, né? A gente já está aqui na igreja, eu estou aqui desde 97, irmãos, então já tem vários anos que eu estou aqui. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida aqui na casa do Senhor, né? Tenho aprendido muito, o Senhor tem trabalhado muito em meu coração. Então, o crente, ele precisa ter tanto beleza exterior quanto beleza interior, só porque o valor maior está na beleza interior de um espírito quebrantado, manso, né? Que agrada ao Senhor, aquilo que é louvável diante do Senhor, né? Então, tanto interior quanto exterior, né? Porque se eu digo que sou um servo do Senhor e ando na presença do Senhor, eu tenho que ter, então, esse testemunho em todas as áreas da minha vida, né? Área física, área espiritual, área sentimental, em todos os momentos, né? Porque a inclinação do coração do homem, ela é má desde a sua juventude. Diz lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 21, diz assim: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então o Senhor, Ele destruiu todas as coisas exatamente por causa da maldade que havia no coração do homem, né? E, infelizmente, irmãos, a maldade ainda continua no coração do homem. E a gente, então, tem que viver o tempo todo como se hoje fosse o último dia que nós estamos vivendo, porque eu não sei o que será o dia de amanhã. Assim, se queremos ser honestos, temos que lutar contra as nossas tendências pecaminosas. O apóstolo Paulo, ele escreveu de modo bem realista a sua própria luta contra o pecado, que está em Romanos 7,
versículo 22 e versículo 23. Diz assim, na própria revista tem um texto escrito: eu realmente tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem que sou no íntimo, mas vejo em meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Romanos 7, versículo 22 e 23. Ou seja, a gente vive uma constante luta espiritual, é a luta do espírito contra a carne. Aquilo que eu quero, como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, eu termino fazendo. E eu não posso me deixar ser vencido exatamente por essas coisas, né? Mas eu tenho que praticar. Tenho que praticar a verdade de Deus de forma agradável ao Senhor. Então, a luta do espírito contra a carne é uma milícia, né, irmãos? E aquele que eu mais alimentar é o que vai vencer. Se eu alimento a carne vai sobrepujar o espírito e ela vai vencer. Mas se eu der mais evasão e lugar ao espírito, buscar mais as coisas de Deus através do espírito, o espírito vai me fortalecer, o Espírito Santo que habita no meu coração, e vai fortalecer o meu espírito, e eu vou vencer as dificuldades, os empecilhos, né, as tendências pecaminosas que a carne ela tende a se levar, né? Porque carne não se converte, irmãos. Esse corpo meu aqui, os irmãos estão vendo a minha aparência aqui, isso aqui não se converte, irmãos. Se eu der lugar à carne, ela quer as coisas da carne, a carne quer as coisas da carne. E isso desagrada ao Senhor, porque se nós nos deixarmos levar por esse caminho, nós vamos pecar, vamos desagradar ao Senhor, não vamos dar um testemunho diante de Deus, porque a carne está dominando o nosso ser. Mas, porém, eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito possa produzir em meu coração forças e capacidade para vencer os obstáculos da carne, né? Portanto, a honestidade, irmãos, traz aqui, né, ser honesto. Provérbios 15, 16 diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor que um grande tesouro onde há inquietação. Então, essa honestidade, ela tem que ser real e verdadeira na minha vida. Então, a sinceridade diante do Senhor. Como eu disse aqui, que nós temos que viver no Espírito e praticar as coisas do Espírito. Então, eu tenho que ser honesto nas coisas físicas que estão ao meu redor, com minha família, meu trabalho, na minha igreja, mas também tenho que ser honesto nas coisas espirituais também, diante do Senhor. Eu tenho que viver uma vida em todos os sentidos que agrada ao Senhor e dar esse testemunho de forma que venha agradar a Deus. Então diz assim, irmãos, aqui o autor colocou: existem pessoas que querem enriquecer de forma ilícita. Iremos perceber ao longo do estudo que o único meio que existe para o crescimento material do cristão é por intermédio do trabalho, que é exercido de forma honesta. Então, a gente trabalha de uma forma honesta. Eu já presenciei alguns testemunhos, está aqui duas irmãs, a irmã Elza e a irmã Madalena, e eu sempre pus material no meu caminhão para elas. Elas tiveram uma luta ali na chácara, irmãos, elas compraram a chácara. Compraram e pagaram, construíram. Mas o diabo levantou um sujeito para poder entristecer elas. Foram lá e queriam tomar a terra, depedraram tudo, não é isso, irmã Madalena? Irmã Elza, destruíram lá, quebraram as coisas. Mas Deus, irmãos, o Deus que nós servimos, eu estou falando para os irmãos aqui, mas estou sentindo a presença do Senhor no meu coração, irmãos, de uma forma gloriosa. Porque eu tive lá, eu presenciei o que elas passaram. Mas o Senhor honrou elas. O Senhor concedeu a vitória. Elas lutou ali, entrou na justiça, e o Senhor concedeu a bênção para elas. Elas tomaram posse de novo da terra delas, porque Deus deu, e Deus não ia permitir que o diabo tirasse aquilo delas, não é verdade? Então, assim, são vários testemunhos que a gente vê de irmãos. Às vezes a gente não conhece o irmão, não sabe como o irmão vive lá, né? Mas o irmão tem dado testemunho, e isso é notório diante do Senhor.
porque o Senhor se agrada da nossa sinceridade, porque é muito melhor o pouco com o Senhor do que muita riqueza sem ter Deus na nossa vida. O que adianta eu ter riqueza se eu não tenho o Senhor? As riquezas vão ficar aqui, irmãos. O dinheiro, a prata e o ouro é aqui. Eu não vou levar essas coisas para o céu o dia que o Senhor me levar, porque eu tenho convicção plena que se eu estou na presença do Senhor, eu tenho isso no meu coração, irmãos, que se Jesus vier agora, eu tenho certeza da minha salvação. Perguntaria para você, você tem certeza da sua salvação? Eu tenho, irmãos, porque eu ando na presença do Senhor. Eu fui lavado e comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Não foi com ouro e nem com prata, mas foi com seu sacrifício que ele entregou a sua vida por mim e por você. Não existe maior riqueza. Para mim, essa é a maior riqueza que existe na face da terra. Então, por causa do meu Senhor, irmãos, eu preciso em todo o meu ser viver de uma forma honesta e que agrada ao Senhor. Salomão, ele fala que é melhor ganhar pouco e ter tranquilidade do que ganhar muito e ter inquietação. Podemos ganhar um salário mínimo e sermos honestos em nossas ações, sem roubar ninguém, não tendo com que se preocupar e não sendo repreendido, capaz de colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tranquila, que será muito melhor do que a riqueza adquirida de forma errada. Mas ser rico também, irmãos, é pecado ser rico? Não, é bênção de Deus. Se o Senhor me deu riqueza e eu tenho a capacidade de administrá-la, o Senhor me deu, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou administrar a riqueza de forma que agrada ao Senhor, de forma que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Mas a riqueza, o autor coloca aqui, a riqueza desonesta, ela traz, então, inúmeras consequências, né? E a pior delas é que se a pessoa morre num caminho desse, irmãos, infelizmente não há salvação, não existe meio termos. Ou eu sou do Senhor, ou eu não sou do Senhor. Ou eu faço o que agrada ao Senhor, ou não faço o que agrada ao Senhor. Então, se o Senhor vier e me encontrar praticando as coisas desonestas, com certeza eu não vou subir com o Senhor. Eu vou ficar nessa terra. E eu vou padecer, né, irmãos? Porque que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos viver todo o tempo de uma forma honesta e íntegra diante do Senhor, diante do nosso Deus. Porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Marcos, capítulo 8, versículo 36 e 38, diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, irmãos, eu tenho que procurar ser honesto para agradar ao Senhor e dar o testemunho que agrada a Deus e não envergonhar o nome do Senhor. Porque eu posso envergonhar o nome do Senhor? Posso, às vezes, através das minhas atitudes, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, às vezes desagrada ao Senhor. E eu tenho que procurar em tudo, né, irmãos? Sei que nós somos seres humanos falhos. Se alguém disser aqui que é perfeito, já está errado, porque todos nós temos defeitos, né? Mas que esses defeitos não venham atropelar de forma que venha a desagradar o Senhor e nossa vida seja sucumbida pelo pecado e nós deixemos de servir o Senhor, de estar na casa do Senhor. Porque estar na casa do Senhor e viver na presença do Senhor, isso para mim, irmãos, é o maior tesouro e a maior riqueza. Glória a Deus. Também diz aqui, né? Salomão, neste conselho sobre finanças, já no finalzinho da página 47 aí, quando fala lá, o primeiro parágrafo do lado direito aí da página 47, diz lá sobre Salomão.
Salomão, neste conselho sobre finanças, fala por mais 2 vezes de honestidade, de dignidade. Então, siga este conselho e seja honesto. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Provérbios 16, 8. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Nós temos um exemplo de José, né, irmãos, lá do Egito. Inclusive, a Elidiane falou aqui na quinta-feira, né, trouxe o exemplo de José, né, José, capítulo 39 de Gênesis. José, ele, como escravo, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, foi parar ali no Egito, né, irmãos? Na casa de Potifar, o que comprou ele, o seu senhor. E era tanto a presença do Senhor na vida de José, que em tudo José sempre foi íntegro, né? José, ele sempre foi um jovem honesto, e em todos os seus atos ele agradava o seu pai, mas desagradava os seus irmãos, né? Porque às vezes nós sermos honestos, sermos prudentes com as coisas, às vezes desagrada as outras pessoas. Mas o meu foco não é agradar em si as pessoas, mas agradar a Deus e viver na presença do Senhor. E eu tenho certeza que se eu agrado ao Senhor, com certeza o Senhor vai me conceder as vitórias. E a gente vê o exemplo de José. José passou tanta luta, né, irmãos, ali no Egito, teve tanta dificuldade e perseguição, né? E aquela mulher de Potifar queria ele de todo jeito, né? José deveria ser um jovem muito bonito, né? E o diabo usou aquela mulher para poder, de artimanha, deitar-se com José. Mas José foi um homem honesto, íntegro e sincero, né? Ele servia ao Senhor, ele não estava com seus irmãos, com seus pais, mas estava ali com o Senhor. Ele estava só perante sua família, não tinha familiares, mas o Senhor estava com ele. Então, é um exemplo de honestidade, é José, irmãos. Assim como nós temos o profeta Balaão, que foi um profeta desonesto, né? Porque ele visava o quê? Dinheiro, riquezas. E José não. José, ele, pelo contrário, a coisa dele era a honestidade e a sinceridade. E onde ele chegava, as coisas eram entregues para ele cuidar, porque ele tinha a sabedoria do Senhor, ele tinha o Espírito Santo, Deus habitava com ele, e José, ele agradava as pessoas, né? Então, ele traz esse testemunho. E assim nós, irmãos, como é que nós estamos andando? Como tem sido o meu testemunho? Lá em casa, no trabalho, lá com os meus familiares, o que as pessoas dizem de mim, né? O ponto 2 aí, irmãos, quando o autor escreve, não vá com muita sede ao pote. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Provérbios 28, 22. Tem outro texto aqui, irmãos, antes de entrar aqui, que eu quero ler com os irmãos, que está em Lucas, capítulo 12, versículo 15 ao versículo 21, que diz assim: E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, na herdade de um rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro, e não é rico para com Deus. Então, isso é muito sério, sabe, irmãos? É um negócio muito, muito sério, essa postura do crente com relação às coisas deste mundo, né? A gente tem que buscar as riquezas espirituais.
O que se apressa a enriquecer nunca pensa seriamente com quanta rapidez Deus pode tirar a sua riqueza e deixá-lo na pobreza. Será que Salomão está proibindo aqui a riqueza? Qual o problema de sermos ricos? Nenhum, eu não vejo nenhum problema. Salomão não era apenas sábio, ele era riquíssimo. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13, diz assim: também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Salomão era rico. O que ele está alertando neste conselho é que quem é obcecado por dinheiro, quem ficar rico depressa e a qualquer custo, poderá sofrer uma grande decepção, pois a pobreza poderá vir sobre ele sem que ele perceba. Então, o cuidado de como nós adquirimos nossos bens, né? Que sejam segundo a vontade do Senhor. Se Deus quiser que sejamos ricos, irmãos, o autor coloca aqui na página 48, se Deus quiser que sejamos ricos, esta riqueza virá até nós de forma natural. O que vemos hoje em dia é que uma quantidade muito grande de pessoas querendo o enriquecimento de forma rápida. E a gente vê isso, né, irmãos? Muitas pessoas que buscam a riqueza de qualquer preço, de qualquer forma, desonesta, de todo jeito. Mas isso, irmãos, jamais pode ser algo desejado pelo servo de Deus. Se Deus quiser que eu seja rico, eu vou trabalhar, irmãos, mas vou trabalhar honestamente. Eu conheço aqui 2 jovens, a Eliane e o Elton. A Eliane, eu conheci a Eliane novinha ainda, porque eu sempre frequentei a casa do Gil. O Gil é como um irmão para mim, e eu conheci a Eliane pequenininha. E veja o que o Senhor tem feito na vida da Eliane, né? Grandes coisas o Senhor fez na vida dela. Também o Elton, né? A gente já conhece há vários anos. Então, são exemplos, irmãos, de pessoas íntegras, honestas, né? Eu não estou falando de pessoas lá fora que você não conhece, mas de pessoas que a gente conhece, que a gente convive, né? Então, é um casal que o Senhor tem abençoado eles. Por quê, irmãos? Porque eles têm sinceridade e integridade, são honestos diante do Senhor. Então, isso é louvável que agrada o coração do Senhor. E a gente tem prazer, para mim são como filhos para mim, né? Sobrinhos, são meus sobrinhos, né? A gente tem assim, muito carinho por eles, né? E a gente vê o testemunho que eles dão, né? E isso eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito. E aqui tem inúmeros irmãos aqui têm dado testemunho, né? Das coisas que o Senhor tem feito em vossas vidas. O ponto, aí nós vamos entrar no ponto, eu não vou terminar de ler aqui o resto, não, aqui fala sobre jogatina e jogos, né? E muitos buscam fazer aquela fé, né? Aquela apostazinha, né, pastor Heber? Faz uma fé num bilhete aí, numa loteria, né? E isso, irmãos, eu particularmente, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não faço isso. E se a pessoa vir pedir conselho, eu digo, olha, não mexe com isso, porque a riqueza, melhor riqueza é aquela que você trabalha com o suor do seu rosto, dedicando, trabalhando com honestidade e buscando essas coisas, com sabedoria diante do Senhor. O que a Bíblia diz sobre jogos e apostas? Sobre jogos e apostas. É pecado, irmãos? Aqui o autor faz uma pergunta, né? Eu vou ler aqui, irmãos, que está aqui em Marcos, né? Eu quero ler o texto de Marcos. Mas primeiro diz assim, a Bíblia não fala sobre apostas e jogos de azar, como os conhecemos hoje, mas diz que devemos ser prudentes com o nosso dinheiro e não ser controlados pelo vício. Também diz que o dinheiro ganho de forma desonesta não agrada a Deus. Então, Marcos, né, capítulo 10, versículo 16, diz assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba, né?
Então, o que é ser prudente, irmãos? Uma pessoa prudente é uma pessoa que procura evitar as inconveniências e perigos, isto é, cautela, né? É uma pessoa cautelosa, que toma precaução, é uma pessoa sensata, paciente e procura agir de maneira justa, respeitando a vida e a liberdade dos outros. Então, eu tenho que andar com prudência, né? Até ensina que eu tenho um texto que diz que eu tenho que ser prudente como a serpente, simples como uma pomba, né? Porque a pomba não tem malícia, mas a serpente, ela é sagaz, ela é esperta, ela anda por lugares pedregosos, lugares escondidos. Então, a serpente, ela é prudente, porque ela se esconde, ela sabe se esconder para não ser presa fácil para os seus inimigos, né? Então, nós temos que seguir esse exemplo, sermos prudentes, pessoas sérias, pessoas cautelosas, sensato, agir de maneira justa, respeitando a liberdade dos outros. E aí a gente vai falar um pouco aqui, irmão, sobre a prática da jogatina, né? Ou seja, e também a prática de jogatinas gera comportamento compulsivo, que muitas vezes, já eu estou aqui na página 49, tá, irmãos? Os irmãos podem pegar aí o segundo parágrafo aí. O primeiro parágrafo foi na página 49. Diz assim: prática de jogatinas gera comportamento compulsivo, que resulta em vício, aprisionamento psicológico e muitas vezes levam as pessoas a dilapidarem o patrimônio de uma vida, levando a si mesmo e os seus à ruína. Também é muito fácil viciar em apostas. O cristão tem liberdade para escolher, mas não se deve deixar dominar pelo vício. Tudo me é permitido, como o apóstolo Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Quem é responsável precisa cuidar de sua família. Muita gente viciada no jogo deixa de sustentar a sua família para continuar jogando. E se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, irmãos, o perigo da jogatina é isso, a gente se viciar nesses negócios, né? E o crente nunca deva participar desse tipo de jogo. Eu condeno isso aí veemente, irmãos. Esse negócio de jogo de azar, a pessoa não deva participar dessas coisas, né? A gente brinca lá, quando a gente vai para os retiros, às vezes tem aquele jogo de totó, tem aquela sinuca, mas a gente ali brinca entre os irmãos, a gente não está ali apostando, nem fazendo nada no intuito de ganhar dinheiro, né? De enriquecer através dessas coisas, né? E muitos que jogam e vivem de aposta, nunca adquirem nada, irmãos. Eu tenho um parente, tem um tio que ele é viciado em jogo. E mexe vida, ele está lá na mesa do jogo. E você vai ver a vida, não tem nada. Porque ele se deixou levar por isso aí. Tudo que deixa você ganhar uma vez, depois você perde 5 vezes, assim vai, né? Então, o jogo, de forma nenhuma, esse tipo de jogo, ele é desagradável ao Senhor. Nós, não, como servo de Deus, não devemos estar vivendo na prática dessas coisas. O ponto 3, irmãos, fala aí, não tenha amor pelo dinheiro. Eu já pulei para o tema aí, porque a hora não espera, né? Tópico 3, não tenha amor pelo dinheiro. Provérbios capítulo 13, versículo 11. Diz assim: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. O apóstolo Paulo, irmãos, ele escreve aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 12. O que é vaidade, irmãos? Então, às vezes, a gente se deixa levar pelo amor ao dinheiro e a vaidade toma conta da gente, né? A gente começa a ganhar dinheiro e acha que é dono do mundo, né?
O que é vaidade? É a necessidade de ostentar e de se exibir. Ter vaidade é ter como princípio a ostentação, a exibição exagerada de sua riqueza, de suas qualidades e capacidades físicas ou intelectuais. Quem vive e se importa com a aparência em excesso, infelizmente vive de vaidade e quer sempre ser o melhor e mostrar o que não é. Salomão diz neste conselho que pessoas que vivem assim são, na sua maioria, fracassadas. Quem tem amor pelo dinheiro precisa de libertação. Às vezes você vê uma pessoa muito rica, pastor Elias, mas ela não tem paz, não tem felicidade. Luta a vida inteira, né, para ganhar o dinheiro. Quando ganha o dinheiro, fica doente, tem que gastar o dinheiro tudo com remédio, com a doença, né? E às vezes vive uma vida desordenada, né? De qualquer forma, e isso traz inúmeras consequências, né? Então nós não podemos deixar que a vaidade tome conta do nosso coração, porque nós somos servos de Deus, somos honestos e não temos o dinheiro por necessidade. Nós precisamos de dinheiro, claro, quem é que vai viver aqui sem trabalhar, sem o dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro, mas eu não posso amar o dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todo mal. O dinheiro é bênção, né? O dinheiro que eu trabalho, o dinheiro que eu ganho no meu emprego lá, né, pastor Lutero? É uma bênção, um dinheiro abençoado. A gente soa, a gente luta para trabalhar. E eu digo como a Izinha diz, né? Eu não sou um funcionário público, irmãos, eu sou um trabalhador, né? Eu não sou empregado. É assim, né, pastor Izinha? Eu sou um trabalhador, não é isso? Então, se eu não trabalhar, irmãos, eu não como, né? Então, a luta é difícil. Eu mexo com caminhão, o trabalho é árduo. Não é fácil, não. Levantar 5 horas da manhã e parar 10, 11 horas da noite. Hoje eu não faço mais isso, eu já fiz muito isso, a minha vida quase toda, né? 35 anos de profissão dirigindo caminhão, não é 35 dias, né, irmão? São 35 anos, são quase uma vida, né? O volante de um caminhão. E se eu for contar o testemunho, eu passaria aqui a manhã inteira contando o testemunho das coisas que o Senhor fez na minha vida. Mas eu sempre procurei, irmãos, porque a tendência do caminhoneiro, às vezes a pessoa fala mal do caminhoneiro, e nem todo caminhoneiro é desonesto, irmãos. Então, é muito difícil a gente trabalhar num certo serviço e a gente tem que demonstrar honestidade ali naquele serviço. Você vai tirar uma medida numa carga de areia, se você quiser ser desonesto ao tirar o ferro ali da areia, na medida, você consegue ser. Mas eu procuro ser, irmãos, a forma mais correta. Eu levo o dedo lá onde está o ferro colocado na areia. Eu procuro a medida correta, a medida exata. Eu não quero nada que é dos outros. Eu quero o que Deus tem me dado. O que Deus me dá, isso eu quero. Também não vou dar para os outros, né? Então, se o Senhor me der chance para oportunidade para ser rico, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? E eu vou pegar a minha riqueza e vou abençoar outras pessoas, né? O perigo é ser a vaidade entrar no coração da pessoa. A pessoa achar que o dinheiro é mais importante do que tudo, né? E aí o dinheiro toma uma proporção muito grande no coração da pessoa, envolve e a pessoa deixa até de servir o Senhor por causa do dinheiro. Porque o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal, né? Diz aqui, né? Em Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e 9. O sábio Agur pede que Deus não lhe dê nem pobreza nem riqueza. Nem des, nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceda que, estando eu farto, te negue e te diga quem é o Senhor, ou que empobrecido furte e profane o nome do Senhor. Vou ler o texto com os irmãos aqui de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Portanto, irmãos, o desejo de ter dinheiro nem sempre é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Uma pessoa pode desejar ter recursos para propósitos centralizados em Cristo e não nela mesma. O conselho do apóstolo Paulo aos ricos, serem humildes e confiar em Deus e não no dinheiro e nem nas riquezas deste mundo. Certo, irmãos? Esse é o conselho que o apóstolo nos dá, né? Que ele sabia em todas as coisas viver tanto com fartura
como padecer necessidade. A gente conhece a história do apóstolo Paulo. Ele deixou tudo para servir o Senhor. Ele teve inúmeras prisões, levou inúmeros açoites por causa do amor ao Senhor. E ele não negou. Ele disse que o sustento dele também, ele trabalhava. Paulo, se eu não me engano, ele fabricava tendas, né? Paulo era um trabalhador. Então, ele era um homem que tirava também sustento do seu trabalho. Mas as pessoas também ajudavam ele. E o obreiro, irmãos, ele é digno do seu salário, né? E é louvável, o trabalhador, ele é digno de receber o seu salário. Então, a gente vê, irmãos, que em tudo, aí o apóstolo Paulo dá, o testemunho dele nem preciso aqui até falar, porque o apóstolo Paulo, ele dá o testemunho em tudo na sua vida, né? Aí ele diz no versículo 13, eu acho esse versículo muito lindo, né? Ele diz que pode todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Também ele diz aqui, em 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 7 ao versículo 11, ele diz: porque nada trouxemos deste mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, esse é o conselho para nós, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, irmãos. Porque estas coisas, elas agradam ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mateus também, capítulo 19, versículo 16 a 24, diz: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, aqui, irmãos, perdão, aí aqui na página 50, onde está escrito aí, o importante é concentrar-se nas coisas certas, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo. O importante é concentrar-se nas coisas certas. A Bíblia registra a história de um jovem rico. E esse jovem rico é uma história conhecida, né? Diz assim o texto bíblico: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amas o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho feito, tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu até já disse que riqueza, irmãos, de forma lícita, honesta, diante do Senhor, é louvável diante de Deus. Isso não é um impedimento para entrar no céu, né? Para ser salvo pelo Senhor, mas o amor à riqueza, né? É que é o problema, que é a raiz do mal. Então, já lá passando aqui, irmãos, diz aqui, então a pergunta então, que se faz é a seguinte, por que as pessoas correm atrás de riquezas? Pense e responda, e se você ficasse rico, continuaria cristão? Como você usaria sua riqueza? Não seria melhor apenas ter o necessário? Lembre-se que aqueles que querem enriquecer de forma rápida é o homem de olho maligno. Não vá com muita sede ao pote. Conforme comentado no tópico 2. Espere em Deus e Ele irá suprir todas as suas necessidades. Em Ageu 2,8 diz assim,
minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Onde é que está o teu coração, irmãos? Nas riquezas deste mundo ou nas riquezas celestiais? Porque o importante de todas as coisas é a gente viver, trabalhar, ser honesto, íntegro, servir ao Senhor, tanto espiritualmente como físico, né? Tanto no trabalho quanto na igreja. Onde eu estiver, que eu venha dar um bom testemunho das coisas que glorificam o nome do Senhor. E a última parte, irmãos, o ponto 4, fala do dízimo, né? Seja dizimista e ofertante. Honra o Senhor com os teus bens e com a tua primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Ser dizimista, irmãos, continua o autor, aí eu vou continuar lendo, é um meio de agradecer a Deus por todas as bênçãos adquiridas por meio do trabalho. Dar-se as primícias da colheita fazia parte da lei, conforme está escrito, né? Lá em Êxodo, né? Capítulo 23, versículo 19. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, as primícias, o primeiro tem que ser do Senhor, as demais coisas depois, né, irmãos? O Senhor me dá 90% para mim administrar, né? E só pede 10%, né? Então, a importância de sermos fiéis e honrar o Senhor, né? Ser honesto também o Senhor nos diz. Muitos acreditam que o princípio do Antigo Testamento de dar a Deus a 10ª parte de nossas rendas se confirme no Novo Testamento. Estou lendo aqui, irmãos, na página 51, tá? Onde está escrito aí sobre o dizimista. Outros acreditam que a porcentagem que damos a Deus não importa. Veja aqui, né, irmãos? Claro que importa, né? Alguns acreditam que aquilo que Deus tocar no coração dele é que ele vai dar. Sim, isso aí é oferta, né, irmãos? Mas dízimo não. Dízimo significa 10ª parte daquilo que a gente ganha. Eu tenho que ser dizimista e também ofertante, né? De qualquer maneira, uma parte de tudo que ganhamos deve ser dedicada à obra de Deus. Este conselho se refere à prática de oferecer a Deus a primeira e melhor porção do fruto do seu trabalho. Muitas pessoas dão ao Senhor as sobras. Deus não quer o resto, né, irmãos? Deus quer o primeiro, né? Deus, ele se agrada daquele que se dispõe a dar o melhor, o primeiro a ele, né? Se tiverem condições de ofertar após as contas serem pagas, elas o fazem. Essas pessoas podem ser sinceras e contribuir de boa vontade, mas não estão obedecendo ao que a palavra diz. Deus quer a primeira parte de nossa renda. Isso demonstra que Ele tem prioridade em nossa vida, é a fonte de nossos recursos. Nós apenas os administramos. Ofertar a Deus nos ajuda a vencer a cobiça, a administrar corretamente os recursos que Deus provê para nós e habilita-nos a receber bênçãos especiais da mão do Senhor. Dízimo é obediência e gratidão a Deus. Nós temos, né, no livro de Provérbios, né? Diz aqui também, né? No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11, encontramos o texto áureo do dízimo, né? A casa do tesouro era uma parte, a casa do tesouro era uma parte do templo onde eram armazenados grãos e outros alimentos entregues como dízimo. Os sacerdotes viviam dessas ofertas. Precisamos também dar do muito que Deus nos tem concedido, a fim de sustentarmos aqueles que servem a Deus e ministram as necessidades espirituais de outras pessoas. Por isso que eu disse aqui, né, irmãos? O trabalhador, ele é digno do seu salário, né? Provérbios 10, 1 e 2 diz assim: Provérbio de Salomão, o filho sábio alega seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe.
Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça o livra da morte. Dízimo significa simplesmente a 10ª parte de tudo que ele nos dá. Abraão ofereceu dízimo, né? E Abraão ainda foi antes da lei, né, irmãos? Abraão, ele ofereceu dízimo, entregou a Melquisedeque, e o dízimo de tudo, né? Porque ele tinha compromisso com o Senhor. Olha o quanto Deus abençoou a vida de Abraão. Abraão era um homem riquíssimo, né? O Senhor abençoou ele. Então, irmãos, se o Senhor quiser me tornar uma pessoa rica, amém. Só porque essa riqueza não pode interferir na minha vida espiritual. Agora, se o Senhor não me der riqueza, louvado seja o nome do Senhor, Ele me dando o pão de cada dia, né, pastor Lutero? Não me dê nem riqueza, o sábio diz, né? E nem me deixe a pobreza, porque se eu ficar muito rico, pode ser que o meu coração vai descer, eu vou querer viver nesse mundo aí, viajando e curtindo, né? E não estou nem aí, né, para as coisas do Senhor, né? Então, irmãos, esse aí está o perigo, né? Então, eu preciso ser prudente nessas coisas, policiar, vigiar, para não cair em tentação, né? Porque as facilidades, elas surgem, né, irmãos? Mas a gente tem que ser perseverante em andar na presença do Senhor. Diz assim, a página 53, irmãos, o primeiro parágrafo aí, eu vou pular aqui um pouco, porque a hora não para, né? Diz assim: meu querido leitor, se Deus tem abençoado a você com a bênção do emprego, devolva a Deus o que é dele. Eu te garanto que é melhor administrar 90% com a bênção do Senhor do que administrar 100% sem a bênção dele. O texto que já mencionamos sobre o dízimo fala que, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Há uma verdade nesse texto, irmãos, que é importante salientar. Não há outro meio de repreender o devorador de nossas vidas se não for entregando o dízimo à casa do tesouro. A oração, a leitura da palavra, o jejum, nada disso que é de suma importância para a vida cristã não repreende o devorador. Claro que a oração, o jejum são primordial, né, irmãos? Se eu não orar, como eu vou permanecer em pé? A oração, ela me sustenta, porque eu falo com o Senhor. Mas o que o autor está querendo dizer aqui, que é importante para a vida do cristão. Tudo isso é importante, mas isso não repreende o demônio devorador, né? Que é um demônio que veio para destruir e acabar com as finanças daquele que não são dizimistas. Então, aí a importância de ser dizimista, porque por amor aos fiéis, o Senhor repreende o devorador, como está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias. Então veja a importância, irmãos, de sermos dizimistas fiéis ao Senhor. Há uma verdade nesse texto que é importante salientar. Não há outro meio de repreender o devorador de nossas vidas se não for por intermédio do dízimo, né? A verdade é que o dízimo tem que ser entregue na casa do tesouro, que é a igreja que você congrega. Certa vez, uma irmã me fez a seguinte pergunta: pastor, posso entregar o dízimo à minha mãe, que é obreira da casa do Senhor, que vive pela fé? Não. Você vai ajudar sua mãe, vai realizar as coisas para sua mãe, mas o dízimo, você não pode abrir mão do dízimo na casa do Senhor. Não foi a resposta. Não foi a resposta. Porque o dízimo tem que ser entregue à igreja, seja através do Pix, que hoje tantos recursos, né? Pix, transferência bancária, você traz o dinheiro.
independente de como seja. Importante você trazer e entregar na casa do Senhor. Até mesmo aqueles que não podem ir à igreja, como foi o caso da pandemia, e o outro, o obreiro designado pelo pastor, recebe o dízimo dos irmãos. E cabe ao pastor administrar as finanças da igreja. E isso tem sido a desculpa de muitas pessoas que não são dizimistas. Elas falam, eu não vou dar o dízimo para o pastor gastar. O que o pastor está fazendo com o dinheiro, mal sabemos. Mal sabendo que esta é uma mensagem colocada em seu coração pelo diabo, para ela continuar roubando a Deus e, inconsequentemente, nunca irá alcançar a prosperidade de Deus em sua vida, se seu pastor está gastando as finanças da igreja de forma inapropriada. Não cabe a você julgá-lo. Faça a sua parte, porque Deus com certeza fará dele. Então, irmãos, você dá o dízimo, mas você não administra o dízimo. Quem administra o dízimo é a pessoa que está responsável por isso na igreja, tem a parte de administração da igreja. Então, o pastor, ele é digno do seu salário? Ele é digno do seu salário. E muitos pastores vivem da obra, irmãos. Eles recebem, é justo, porque ele é um trabalhador. Mas o dízimo, eu vou entregar o dízimo na casa do Senhor por amor, porque eu amo o Senhor, amo a obra do Senhor. Não vou fazer isso porque eu sou obrigado. Não, irmãos, Deus não quer nada que você faça obrigado, mas Deus quer que a gente faça de coração, com amor, que a gente entregue a Ele, né, pastor Heber? Com dedicação, com zelo. Nós vamos trazer o dízimo à casa do Senhor como forma de agradecimento a Deus. Deus tem me dado tanto e Ele me pede só 10%, e eu vou trazer o dízimo à casa do Senhor. E o Senhor sempre fala conosco, irmãos. A gente estuda, e muitos sabem que quando você não tem um salário fixo, é até mais difícil você ser dizimista, você não tem um salário ali X que você vai trazer. Então, a gente procura da melhor forma, da melhor maneira, ser íntegro diante do Senhor com os dízimos e trazer a casa do Senhor para que haja nela mantimento, né? Então, é importante a gente ser dizimista e dizimista fiel. Então, mudemos de atitude, é que o autor nos dá essa instrução. E vamos, em primeiro lugar, separar aquilo que é de Deus, e Ele, com certeza, irá nos abençoar de uma forma toda especial, e os nossos celeiros se encherão e se transbordarão de vinho os nossos lagares. Conclusão, irmãos, só vou ler aqui e encerro. Quem quer compremos, quer vendamos, quer fabriquemos um produto, quer prestemos um serviço, sabemos o que é justo e honesto, assim como o que é injusto e desonesto. Às vezes nos sentimos pressionados a ser desonestos. Às vezes sentimos pressionados a ser desonestos, a fim de progredir ou aumentar nossos ganhos. Mas se quisermos obedecer a Deus, não existe meio termo. Deus exige honestidade em todos os negócios. Nenhuma quantia pode justificar a prática de um negócio desonesto. A prática da honestidade e da justiça nem sempre é fácil, mas é exigida por Deus. Peça-lhe discernimento e coragem para ser constantemente honesto e justo diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, devolva a Deus o que é de Deus. O que é do Senhor é do Senhor. O que é meu, que o Senhor me deu, Ele me deu para me desfrutar nessa terra. Então, eu vou aproveitar da melhor forma possível. Seja dizimista. Honre ao Senhor com a tua fazenda, com a tua renda. Seja fiel em tudo, seja honesto em toda a sua maneira de viver. Que nós possamos ser honestos, íntegros diante do Senhor, em tudo que nós fazemos. Pastor Lutero, em tudo que nós fizermos, vamos procurar ser o mais possível correto diante do Senhor, de forma que agrade a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como o Senhor falou ao meu coração. A gente estuda, irmãos, 2 vezes, né? A gente estuda lá em casa, aprende lá, depois fala aqui e está aprendendo, né? O Senhor corta, como uma faca de 2 gumes, né? O Senhor está cortando, né? O tempo todo nos moldando para a gente
servir ao Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Pastor Lutero.